Aleluia, né? Deus abençoe cada um dos irmãos nesse dia, nessa oportunidade que nós estamos recebendo de Deus para outra vez estar reunidos, né, com os irmãos em companheirismo em torno da santa e bendita palavra de Deus. E eu sempre tenho frisado isto, às vezes, muitas vezes, dizendo aos irmãos que nós estamos em um tempo muito difícil, né, irmão? Um tempo de muita escuridão, onde o pecado, a iniquidade tem aumentado cada dia mais, né? O amor das pessoas tem se esfriado, o comprometimento de Deus com Deus. Muitos estão abrindo mão, né, desse comprometimento de viver uma vida reta, né, de viver uma vida que expresse Deus, que expresse a palavra de Deus, né? Porque, irmãos, é o que nós devemos refletir essa palavra, né? Essa palavra tem que ser refletida através de nossa vida. E a única forma dessa palavra ser refletida em nossas vidas é através do testemunho que damos, não é isso? Através da fé que nós professamos que temos, a única fé, porque há uma só fé, E como falei para os irmãos, fé é uma revelação, né, de algo que a gente não está vendo, né, mas aquilo traz uma convicção em nossa alma, em nosso coração. E nós devemos estar atentos ao momento em que nós estamos vivendo, porque é um momento de muito engano, né? Muito engano religioso. E se você tira os olhos da palavra por um momento, por um instante, você vai se embaraçar, nós iremos nos embaraçar, né, com alguma coisa. Então, por isso que nós temos que olhar para esta palavra e atuar por meio desta palavra, deixar que a palavra nos conduza, nos guie nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Então, eu tomei justamente aqui essa escritura porque de Efésios, capítulo 4, porque fala justamente sobre isto, né? Sobre vocação. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, né? Então Paulo aqui está orientando aos crentes de Éfeso a andarem de modo digno de sua vocação, né? Em outras palavras, ele estava dizendo para que eles se esforçassem a viver uma vida digna, né? Uma vida digna e que pudesse ser um exemplo. Então, se nós não vivemos uma vida digna do Evangelho que nós pregamos, que nós anunciamos, então tem alguma coisa errada conosco, né? Porque nós temos que andar de maneira digna, conforme este Evangelho. Esse Evangelho é o modelo, é o único modelo para nós que temos, irmãos. Então nós não devemos tomar outra coisa a não ser o modelo do Evangelho. Então,
Paulo aqui está orientando os irmãos a caminharem, né? Dando esse exemplo, né? Comunicando isto em meio à sociedade ali do dia presente e, no nosso caso, no meio da sociedade em que nós estamos vivendo, não é isso, irmãos? Então, para a gente fazer isso, é necessário muitas vezes a gente contornar situações, né? Porque ao longo da caminhada, irmãos, vai surgir situações difíceis para cada um de nós, viu? Vai surgir momentos difíceis, onde nós até mesmo pensamos que não vamos aguentar, que não vamos resistir à pressão do presente século, que é mal, porque Satanás tem o controle desse sistema mundial. Satanás está à frente. Você vê que cada dia que passa, você não vê perspectiva nenhuma de melhora, de mudança. Nós não iremos ver isso. Nós vamos ver o mundo mergulhando cada vez mais em um caos, viu? Total. Em um caos total. Então, Satanás, ele está aí na política, ele está aí na medicina, Satanás, ele está aí na educação, né? Satanás, ele está atuante em todas estas coisas que você vê hoje, né? A mão suja do diabo está ali. E como ele tem os seus filhos, né? Porque Satanás tem os filhos deles aqui que atende, né? Que atende a isto, a estas coisas. Aí você vai ver Satanás pervertendo, mudando tudo. Aí você tem visto aí o homossexualismo aumentando cada dia mais. Aí você vê a prostituição cada dia mais aumentando, o adultério, a imoralidade. Cada vez mais você tem observado e visto as mulheres ficando mais desnudas, os homens também da mesma forma. Então é isso que nós temos visto, né? Então, às vezes há algumas situações que vêm, que às vezes nós precisamos contornar estas situações, né? E nós vemos aqui o exemplo de Paulo, que essas coisas levaram Paulo a aprender, a lidar com as situações difíceis que ele em algum momento passou em sua vida. Viu, irmão? Que ele passou em sua vida. Porque essas situações que nós passamos, que o eleito passa, isso é para que nós venhamos crescer, amadurecer. Nós temos que chegar a uma estatura, e a estatura que nós temos que chegar é de varão perfeito. Viu, irmãos? E nós não poderemos chegar a esta estatura, a esta medida, a esse tamanho, se nós não passarmos pelas correções, né? Porque muitas vezes somos corrigidos, e a Bíblia diz que Deus corrige, açoita todo aquele que Ele ama, em Hebreus. E nós devemos aceitar a correção do nosso Pai, porque isso nos leva para mais perto dEle. Isso nos torna mais forte. E o apóstolo Paulo aqui, ele
no livro de Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, olha só, Paulo, ele aprendeu a lidar com as situações difíceis que ele atravessou. Muitas vezes em perigo de morte, muitas vezes em perigo de salteadores, muitas vezes sendo perseguido, muitas vezes passando fome e necessidade, passando frio, sede, mas ele está dizendo aqui que ele estava treinado para passar por estas coisas. Então um cristão, ele tem que ser treinado, e quando ele é treinado por Deus, viu, irmãos, ele consegue passar por estas coisas difíceis que vêm ao encontro dele. Ele vence, ele vai vencer. E você sabe por quê que ele vence? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu por nós. Cada batalha hoje que é pelejada, que você peleja, Cristo já venceu por ti e por mim. Ele já venceu por você. Então Satanás, como o profeta de Deus disse, ele disse: Satanás não passa de um espantalho. Ainda que ele se erga e se levante contra nós, mas a nossa vida está escondida em Cristo, está guardada em Deus, está segura. E aqueles que estão na mão de Jesus, de modo algum elas podem ser arrebatadas de suas mãos, porque aqueles que estão na mão de Jesus é como está na mão do próprio Deus, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Então, você em alguns momentos, nós em alguns momentos vamos nos deparar com adversidades, com lutas, mas o Senhor Jesus, ele disse a nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos. Não tenha dúvida disto. Segure isto. Segure isto no seu coração, na sua alma. Porque Satanás não pode nada contra você, a não ser que Deus permita ele nos tocar. Porque ele tocou na vida de Jó, porque Deus permitiu. Mas tudo aquilo que Jó passou levou ele a ter uma maior visão. Ele viu a ressurreição de Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive. Então muitas vezes nós somos prensados, temos que passar pela prensa, como Jesus passou no Getsêmani, porque essa palavra Getsêmani faz justamente porque ali onde tinha as oliveiras, ali eles tiravam o azeite, ali onde o azeite era prensado, e ali Jesus foi prensado. Quando ele chegou ali e ele orou, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. O nosso Senhor se angustiou também, mas em momento nenhum ele retrocedeu. Ele seguiu avante em meio às lanças do inferno, e ele se lançou contra elas por minha causa e por tua causa. Então, se nós estamos aqui hoje, não é mérito nosso, não é mérito seu, a honra e a glória dele,
Ele conquistou tudo isto. Ele conquistou. Se você tem vida eterna hoje, é porque Ele te deu vida eterna. E para que eu vivesse, para que você vivesse, Ele precisou morrer. Se Ele não tivesse morrido, nós não poderíamos viver. Mas para mim viver e você morrer, e você viver, perdão, para mim viver e você viver, Ele teve que morrer. Ele morreu no meu lugar, para que você tivesse vida, para que aquela vida que estava nele viesse sobre cada um adorador, sobre cada um de nós. Viu, irmãos? E nós estamos aqui adorando, porque Ele venceu. Se Ele não tivesse vencido, nós não estaríamos aqui de modo algum, né? Então, irmãos, talvez algum de vocês se pergunte aí: até quando eu terei que passar por tudo isso? Até quando? Isso são perguntas que sempre fazemos, né, irmãos? Né, Mandelê? No momento da prova, né? Nós dizemos: até quando, Senhor? Eu digo para vocês, eu nunca falei isso, não falo. Eu acho que eu sou muito duro na prova. Eu passo pela prova, eu posso gemer, mas eu não abro a boca. Eu acho que por isso que às vezes a prova vem tão dura contra mim, porque eu não gemo muito não, viu, irmãos? E sabe até quando você vai ter que passar por esta prova? Sabe até quando, irmão Ruth? Sabe até quando, irmão Francisco? Sabe até quando, irmã Ana, irmão Márcio, irmã Socorro? Sabe até quando? Até quando você souber conviver com ela. Enquanto você não aprender, enquanto eu não aprender a conviver com as provações, nós iremos passar por provações. Mas nós temos que aprender a conviver com estas provas, como Paulo aprendeu. Como ele disse: ainda angustiado, atribulado, aflito. Como ele disse em Coríntios 4, 5 e 9. Desamparado, abatido, mas não destruídos. Viu? Mas não destruídos. Satanás não pode destruir um eleito. Se ele pudesse, nós não estaríamos aqui. Mas ele não pode, e ele sabe disso. Então ele vem com seus vendavais, né? Com os vendavais, ele vem. Mas pela graça de Deus, nós suportamos. Como Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele, e o Senhor disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, quando nós estamos passando por mais prova, é o momento em que nós mais nos rendemos a Deus. E nós pensamos que nós estamos fracos, né? Mas como o apóstolo Paulo: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quando nós estamos passando por um momento difícil, de luta, de prova,
nós corremos para os pés do Senhor. Não é assim? Às vezes, Deus permite isto para que a gente volte ao primeiro amor, ao começo, aquele mesmo fervor de antes, né, irmãos? Aquele mesmo fervor. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses 4:12. Olha só. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo estava instruído para passar por estes momentos. E quem o instruiu? Deus. Deus o instrui o seu povo. É por isso que Deus nunca entregou a sua igreja na liderança de um homem. É Ele mesmo que conduz o seu povo. É Ele que tem que estar à frente, guiando nossas vidas. E se você vê um homem conduzindo algo pela palavra, não é um homem, é Deus. Por isso que aqui nós não temos um homem sobre outro homem, né, irmãos? Que nós não temos uma hierarquia. Aqui não. Longe de nós estas coisas aqui. Porque nós temos um líder. E este é o Espírito Santo, guiando nossas vidas, nos instruindo e nos ensinando estas verdades. E eu lembro do profeta de Deus, ele falando algo, e isso alegra o meu coração. Quando ele disse que muitas vezes ele ia para o púlpito, e ele sempre levava algumas anotações. Algumas vezes eu quis fazer isso, mas eu não consigo fazer. Pregar com um esboço, né? Assim. Eu me atrapalho todo. E ele disse que ele pegava a escritura, lia, e ele ia só orar das 3 até a hora do culto. Das 3 horas até a hora do culto. E ali ele deixava, porque ele disse assim: se eu venho para o culto com uma nota aqui, eu vou tirar o meu pensamento de Cristo e meus pensamentos vão ficar só aqui. Eu vi ele falando isso em uma mensagem, e eu fiquei aqui, eu estou me lembrando disso aqui. Quando falei aqui do Espírito Santo como o nosso líder, né? O nosso mestre, e o profeta pregou uma mensagem, o rei rejeitado. Ele tomou aquele texto lá de Samuel, quando o povo rejeita Deus para ter um rei sobre eles, um homem sobre eles ali, que foi Saul. E ali Samuel ficou triste demais com essa situação. Disse: não, Saul, não te preocupa com isso. Eles não têm rejeitado a ti, eles têm rejeitado a mim, né? Então eu quero sempre que o Rei Eterno esteja sobre nós, conduzindo nossas vidas, guiando nossas vidas e nos instruindo nestas coisas. Porque aqui, irmão, nós estamos passando por um treinamento. Saiba disso. Viu, irmão Paulo? Isso aqui é um treinamento. Nós estamos aqui passando por um treinamento, onde Deus posiciona cada filho seu, cada filha sua. Viu? Até o momento em que chegaremos à plena adoção, né? Então, nós estamos passando por um treinamento. Então, nós já dissemos aqui que nós temos que andar de uma maneira digna.
do Evangelho. Não é isso? Então, se nós andarmos contrário ao Evangelho, dando mau testemunho, não está sendo uma vida digna do Evangelho. Porque uma vida digna do Evangelho é uma vida de santidade, onde nós somos separados para uma obra, para algo, separados para Deus, né? Eu agora recente postei uma mensagem, um parágrafo da mensagem no meu status, onde dizia assim: você vê o pé de trigo, mas você não pode fazer o pão se aquele trigo primeiro não amadurecer, né, irmão? E da mesma forma é o eleito. Enquanto nós não crescermos, Deus não poderá nos usar. Nós temos que crescer, amadurecer, para que Ele possa nos usar. Sabe que é você pegar um carro e botar uma criança dentro do carro e dizer: tá aí, menino, vai-te embora aí dirigir esse carro. Já pensou? Ou numa moto, seja lá no que for, né, irmão Paulo? Se acontecer alguma coisa, quem vai ser o responsável? Quem deu? O pai, sei lá, não é isso? Não é? Então, o certo é chegar à maturidade, à maioridade, para se conduzir um veículo, uma moto, etc. e tal. Não é assim? Então, da mesma forma, Deus, Ele age assim conosco, né? Porque poderia ser que Deus vai usar um de nós, e aí, se a gente não é maduro, se a gente ainda não foi experimentado, né? Se a gente ainda não foi treinado, porque nós temos que passar por esse treinamento, o que vai acontecer? Pode ser que a gente se envaideça. É por isso que você vê muita criancinha aí, né, dentro do sistema religioso, dizendo que tem o Espírito Santo, aí quando chega no culto, aí pula, cai no chão, né? Aí se rola na areia, sei lá, não é assim? Não é assim? Porque não foram ensinados na verdade. Que quando se é ensinado na verdade, você vai agir como pessoa grande, adulta, com responsabilidade. Não é isso? Tem um parágrafo aqui da mensagem do profeta de Deus, adoção, diz assim: quando nos tornamos filhos de Deus, devemos andar dignos da vocação, devemos andar dignos de tudo que Deus determinou que façamos. Olha, tudo, não é parte. Entenda, é tudo que Deus disse que nós devemos fazer. Pois o Espírito Santo está nos treinamento de filhos. Então nós estamos aqui no treinamento, estamos sendo treinados, e esse treinamento é um treinamento de filhos. Então, se você voltar na história, lá atrás, no começo, né? Um pai que tinha um filho, e para aquele filho receber a herança ou ser posto como alguém responsável dos negócios, aquele pai pegava aquele filho e dava alguém, um tutor, para instruir aquela criança em toda a verdade. E aquele tutor, ele tinha que saber se aquele filho tinha interesse pelos negócios do pai, para que ele pudesse receber aquela responsabilidade. Enquanto ele não recebesse,
Se ele não manifestasse essa atenção, né, esse desejo de cuidar dos negócios do pai, ele não recebia nada. Aí tinha um momento, até chegavam com a idade de 20 anos, era 21 anos, quando o filho, se ele passasse por aquela educação, por aquele ensino, demonstrasse interesse pelos negócios do pai, aquele filho, ele era apresentado diante da sociedade, e ali aquele pai colocava um manto branco naquele filho e dizia assim: a palavra do meu filho vale tanto quanto a minha palavra. Viu? Tanto quanto a minha palavra. Foi assim que o pai fez com o filho, com o seu filho Jesus Cristo. Quando ele levou lá para o Monte da Transfiguração, e ele pôs Jesus lá, veio aquela nuvem brilhosa que envolveu a todos ali, e ali, observe bem, ali tinha, se não me falha a memória, tinha 3 testemunhas da terra, ou era 2 testemunhas da terra, e duas testemunhas do céu. E ali o pai vestiu seu filho, porque as suas vestes ficaram brancas, como nenhum lavandeiro poderia deixar. Viu, irmãos? E ali a voz de Deus disse assim: a ele ouvi, a palavra dele vale tanto quanto a minha. E por que isso? Porque Jesus passou por esse treinamento. O próprio Jesus teve que sofrer, padecer, para aprender. Viu? Então, se Jesus passou, o Filho de Deus, cada um de nós temos que passar também. Temos que passar. E você sabe quem é o nosso tutor aqui hoje? É o Espírito Santo. Ele que está aqui para nos instruir. Ele que está aqui para nos guiar, para nos ensinar estas verdades. E se você tem o Espírito Santo como seu tutor, você vai aprender com o melhor. Deus, com o melhor. E você vai aprender a coisa certa. Pois o Espírito Santo até está nos treinando. Treinamento de filhos. Estamos num treinamento de filhos. Você sempre foi. Nós sempre fomos filhos. Quando eu era menino, meu pai era diferente de alguns pais modernos de hoje. Meu pai acreditava em dar chicotadas. O meu também era assim mesmo, desse jeito. E ele realmente as dava, igual o meu. O meu também dava cada chibatada na gente, saía a fumaça do couro, meu irmão. Entendeu? É assim que menino era criado naquele tempo. Hoje você não pode mais nem falar bravo com o menino, que às vezes o vizinho está ouvindo, que vê o menino gritar, liga já para o conselho tutelar, dizer que estão maltratando o menino. Mas esses meninos que foram apanharam lá, chibatada, que apanharam com cipó de murta, hoje são homens de verdade. Não é isso, irmão? Mas vê a geração de hoje que não apanha, que não leva chicotada. Vê o que elas estão se tornando. Vê o que eles estão sendo. Tem uns que estão até batendo nos pais, nas mães, matando, né? Você entende como é que a coisa mudou? Mas antigamente
Os filhos de antigamente viravam um homem de verdade. Viu? Porque o negócio era sério, né, irmão Francisco? Eu me lembro que a gente não podia passar nem no meio de uma pessoa conversando com outra. Eu me lembro disso. Eu me lembro que não se podia, um filho não podia nem comer no mesmo prato que o pai. Se o pai estava comendo lá um molho, um peixe, botava uma pimenta, Deus livre se um filho fosse meter a mão ali, meu irmãozinho. Você entende como é que é? Eram as coisas. Então, o treinamento de Deus com os seus filhos, muitas das vezes nós temos que passar por sofrimento, por provas, que dói lá na alma da gente. Não é, irmãos? Mas isso não mata um eleito de Deus. Isso não afasta um eleito da presença de Deus. Muito pelo contrário. Vai levar ele mais para perto de Deus. Então, os pais mordendo de olho não quer mais dar ali mesmo não. O irmão Branco está dizendo, e ele realmente as dava. Nós nos lembramos delas, e eu ainda hoje, de 47 anos, eu me lembro delas, mas me fez bem. Isso me treinou. Viu? Você acha que hoje eu sinto mágoa do meu pai pela chicotada que eu apanhei dele? Eu não sinto. Porque serviu para mim. E hoje você vê, os filhos de hoje não dão valor mais para os pais. Né? Não é assim? Não dão valor, não demonstram mais afeto pelos pais. Irmãos, é por isso que nós temos que... Eu digo assim, se eu voltasse no tempo hoje, eu não queria nem um filho. Tenho um, né? Mas eu digo para vocês, eu não queria nenhum. Nessa geração de hoje, eu não queria. Eu não queria. Porque eu sei que hoje, para se educar um filho, com o mundo que você... com o mundo, da forma como o mundo está hoje aí, que as pessoas têm acesso à internet, qualquer celularzinho que você pega aí, você vê um meninozinho com internet aí, vendo as coisas que não prestam e jogando, é tanta coisa, né? E os pais estão deixando os filhos levando a vida desse jeito mesmo, né? Mas me fez bem. Isso me treinou. Se eu pudesse ir ao túmulo hoje e levantá-los, a primeira coisa que eu faria seria apertar sua mão e abraçá-lo pelo que ele fez. Se me sinto assim em relação ao meu pai terreno, o que será naquele dia em que estivermos em sua presença? Quando nós vemos as coisas acontecendo conosco para o nosso bem, que ele teve que nos cortar um pouco aqui e nos treinar como filhos e tirar as coisas do mundo e nos deixar andar como filhos humildes diante dele. Pode parecer difícil no início, mas Deus sabe o que está fazendo, certo? Ele sabe o que está fazendo. Então, Mombrana aqui está dizendo, profeta de Deus está dizendo, se eu pudesse, meu pai se levantasse do túmulo hoje, eu ia lá onde ele, a primeira coisa que eu ia fazer era apertar a mão dele, dar um abraço dele. Ele falou isso aqui para construir uma verdade para nós, com relação a Deus. Ele tomou aqui o pai terreno para fazer uma ilustração e nos mostrar que o nosso Pai Celestial, Ele faz isso conosco, Ele nos treina. E muitas das vezes, esse treinamento, às vezes, dói.
Mas Ele sabe o que está fazendo, porque Ele precisa cortar algumas pontas aqui, outras ali, em nossas vidas, para nos deixar no ponto certo. E o ponto certo é da maneira que Deus diz que é, que tem que ser. Porque muitas das vezes a gente pensa, né, que já está bom, né? Nós temos que continuar avançando, irmãos, crescendo, amadurecendo. Temos que seguir. Não pare, não reclame das provas, das lutas, não se queixe. Adore a Deus. Faça como Jó. Jó mesmo cheio de furúnculo, né? Daquelas chagas no seu corpo. Mas ele estava ali firme em Deus, certo em Deus. É? E nós vemos ali ele passando por uma experiência terrível, mas que vai levar ele a ter uma maior visão, que é a visão da ressurreição. Então hoje talvez você esteja feliz em estar nesta terra aqui. A nossa terra não é esta, irmãos. A nossa cidadania não é esta aqui. Nós somos cidadãos dos céus. E há um lugar além, onde habita a justiça, onde não há dor, nem sofrimento, tristeza, angústia. Há um lugar além. E é lá que nós temos que desejar em estar, em chegar. Mas para isso, temos que passar pelas correções do nosso Pai Celestial. Ele nos açoita porque Ele nos ama e quer ver o nosso melhor, e Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Se você não sabe, mas Deus sabe. E um dia você irá agradecer. No dia que você entrar naquele paraíso, naquele lugar onde o irmão Branham teve, e ele pensou de nem mais voltar para aquele corpo que estava ali, onde ele estava na sexta dimensão, que ele viu ali, aquele corpo careca, e ele lá, jovem novamente. As glândulas ali são mudadas, e lá o homem vai poder abraçar uma mulher, mas não vai sentir desejo, não vai sentir incômodo algum. É um amor puro ali, e sem esse amor ninguém pode entrar ali, né? E ele olhou e viu o corpo dele deitado na cama, e ele do outro lado da cortina do templo, na sexta dimensão, e ele, como pode ser isso? Aquele corpo ali está careca. Ele se olhava lá na cama, lá, e aqueles irmãos vindo em direção a ele e dizendo: ó precioso irmão, ó precioso irmão. E esse vai ser, quando nós chegarmos lá, quando nós nos encontrar com os nossos irmãos, essa será a nossa saudação. Ó precioso irmão, ó preciosa irmã. Viu? Essa será a nossa saudação, amigo. E eu espero um dia estar ali. É o que eu mais quero, é o que eu mais desejo no meu coração, é estar ali um dia. E os irmãos devem desejar isso. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê de sua graça,
que fortaleça cada um dos irmãos. Vamos orar a Deus. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós damos graças a Ti nesta noite, por tudo quanto tem feito, Senhor, em nosso meio. Ó Deus, obrigado, Senhor. Toma cada um dos Teus filhos em Tuas mãos, ajuda-os, todos eles. Ajuda-nos, Pai, a prosseguir em meio às batalhas, às guerras, nos